Duas ladras desprezíveis que não possuem o direito de respirar sob este teto. Os gritos furiosos de Valentina Restrepo ressoaram fortemente pelo salão nobre da propriedade Mendoza, atingindo o peito de Isabela e Camila Rios como navalhadas, afiadas. Diante daquela cena reunida rigidamente em fila, permanecia toda a equipe da casa, as cozinheiras, os zeladores do jardim, o motorista particular e as demais arrumadeiras. Eram 23 olhares fixados fixamente sobre as irmãs idênticas. Alguns rostos demonstravam profunda pena, outros alimentavam mera curiosidade, mas nenhum presente possuía bravura para erguer a voz em favor delas. Eu depositei toda a minha consideração em vocês, prosseguiu Valentina, caminhando energicamente de um canto ao outro enquanto seus saltos altos estalavam ruidosamente sobre a superfície de mármore importado. Dediquei a vocês o mesmo carinho dedicado aos meus parentes de sangue. Ao lado dela, Alejandro mantinha-se totalmente calado. Um silêncio denso e sufocante que parecia estender-se por séculos. Lá no fundo da sua alma, um aviso discreto sugeria que as peças daquele quebra-cabeça não se encaixavam. Camila jamais transpareceu a índole de uma trapaceira. Em 3 anos inteiros de serviços prestados, nunca havia assumido nem um alfinete da residência. Por qual motivo agiriam assim agora? Por qual razão justo as duas seriam as culpadas? Contudo, a figura de Valentina o inspecionava com um olhar cobrador e o fardo das obrigações sociais somado ao prestígio do seu nome pesou terrivelmente sobre suas costas. Desejo que colham suas coisas e partam, pronunciou ele finalmente com tom contido, porém irrefutável. Ainda no dia de hoje, não tolerarei alardes nem escândalos. Nenhuma queixa será formalizada na polícia, contudo exijo a saída definitiva de vocês antes do pôr do sol. Alejandro, pronunciou Camila ao dar um passo corajoso à frente. Por um breve instante, um único segundo luminoso, suas pupilas se cruzaram com as dele de um modo que fez a respiração do magnata travar na garganta. Existia algo enigmático naquele semblante, uma dor cortante mesclada a um segredo antigo, algo gravíssimo que ela desejava revelar, mas faltava-lhe audácia. Por gentileza, disse o jovem herdeiro, desviando a vista para o lado. Não tornem este momento mais doloroso do que já é. Valentina permitiu-se desenhar um sorriso vitorioso disfarçado habilmente por trás de lágrimas calculadas. Havia alcançado seu objetivo maior, livrando-se dos 2 maiores obstáculos de sua existência. Pois o que absolutamente ninguém naquele recinto desconfiava, com exceção dela própria, era o verdadeiro motivo que a obrigava a expulsar as 2 jovens para bem longe daquela propriedade para todo sempre. As irmãs subiram devagar até o pequeno aposento de serviço pela ocasião derradeira. Trata-se de um quarto bastante simples, contendo apenas 2 leitos de solteiro, uma pequena janela voltada para o quintal traseiro e as poucas bagagens acumuladas ao longo de 1000 dias de trabalho. Camila começou a arrumar suas peças de vestir dentro de uma mala surrada de couro gasto, a mesma bagagem com a qual desembarcaram ali anos atrás. Isso é uma armadilha friamente calculada por Valentina, desabafou Isabela, limpando as lágrimas do rosto com indignação. Ela arquitetou tudo isso contra nós, Cami. Eu percebi a forma maliciosa como ela nos encarava na semana anterior quando... Mantenha a calmaria, interrompeu Camila em voz muito baixa, direcionando a vista para a fresta da porta. Nesta residência gigantesca, até mesmo a estrutura das paredes possui ouvidos. Por qual razão ela alimenta tanto ódio contra a nossa presença? Qual mal nós lhe causamos? Camila optou por não emitir resposta imediata. Apenas continuou dobrando uma blusa de algodão com as mãos levemente trêmulas, mas a sua falta de palavras expressava muito mais do que qualquer discurso prolongado. Ela compreendia com exatidão o motivo pelo qual Valentina desejava vê-las banidas. Tinha plena consciência disso há exatamente 8 semanas, desde aquela noite inesquecível que transformou a sua vida, desde o segredo sagrado que se desdobrava silenciosamente em seu ventre, e que ela ainda não descobrira coragem para revelar nem mesmo à sua própria irmã gêmea. Vamos sair daqui agora mesmo, falou Camila, por fim trancando o fecho da mala. Não concederemos a ela a alegria de testemunhar nossa derrota. Desceram a escadaria secundária em absoluto silêncio. Ao chegarem ao saguão de saída, o idoso Genaro as aguardava com o semblante visivelmente abatido pelo remorso. Minhas queridas meninas, eu jamais desejaria ter transportado aquela caixa acusatória, murmurou o velho funcionário. Fui coagido a fazer isso. A jovem Valentina ameaçou assinar minha demissão imediata. Carrego o sustento de 5 familiares dependentes sobre meus ombros. Concedam-me o seu perdão. A responsabilidade não é sua, seu Genaro, confortou Camila, segurando com carinho as mãos enrugadas do senhor. O senhor é apenas mais uma pessoa manipulada dentro destas paredes. O idoso depositou delicadamente nas mãos das irmãs um envelope contendo cédulas guardadas fruto de suas economias pessoais de anos. Aceitem este auxílio, por favor. Vocês não possuem para onde ir nesta cidade gigante.
Camila pensou em recusar a oferta, porém Isabela encontrava-se frágil demais e apavorada com a incerteza do amanhã. Aceitaram o gesto generoso sob lágrimas contidas. Ao alcançarem o portão principal, Camila fez questão de atravessar pela entrada da frente, mantendo a cabeça erguida com extrema dignidade e recusando-se a sair pela porta dos fundos como se fossem infratoras da lei. O brilho do sol do fim de tarde dourava o vasto jardim da mansão. Os chafarizes de pedra continuavam jorrando suas águas cristalinas, alheios ao sofrimento humano. Os automóveis importados reluziam sob a luz. E no topo da imponente escadaria de mármore uma silhueta solitária as observava partindo. Alejandro permanecia parado com um dos braços estendidos indicando a direção da rua, um movimento rígido que parecia decretar o banimento definitivo. No entanto, sua expressão facial não refletia raiva. Transparecia uma tempestade interna de sentimentos, dúvida sufocante e um visível arrependimento. As gêmeas não conseguiam enxergar com clareza os traços dele devido à distância, contudo Camila percebeu nitidamente o olhar do milionário cravado em suas costas durante todo o trajeto de pedras que levava até os limites da mansão. Ao cruzarem a grande estrutura de ferro forjado, Camila interrompeu os passos. Girou o corpo uma última vez para contemplar a mansão que representara seu abrigo ao longo dos últimos 3 anos. Em seguida, em um tom de voz tão sutil que apenas Isabela foi capaz de captar, declarou baixinho: chegará o dia em que ele descobrirá toda a verdade, Isa. E quando esse momento surgir, ele chorará amargamente. Isabela encarou a irmã sem compreender por completo o peso assustador daquela profecia. O pesado portão de ferro trancou-se atrás delas com um estrondo metálico que soou como o encerramento de uma etapa da vida e o início incerto de uma nova jornada. O que nenhuma das duas jovens desconfiava era que aquele trancamento não significava o ponto final. Na verdade, representava o início da narrativa mais surpreendente que aquelas paredes de mármore jamais testemunharam em toda a sua história. 3 anos antes daquele dia doloroso, em uma manhã fria de inverno, 2 garotas jovens bateram no portão da propriedade Mendoza exibindo calçados desgastados e o estômago castigado pela fome. Isabela e Camila Rios haviam ficado completamente órfãs aos 24 anos de idade. A mãe delas, Dona Rosa, uma mulher simples e batalhadora que sustentava a casa lavando roupas para fora, falecera vítima de uma severa pneumonia, uma enfermidade que os recursos da medicina teriam curado facilmente, porém, a extrema pobreza transformou em sentença fatal. O pai das garotas as abandonara quando ainda eram garotinhas. Não contavam com a presença de tios-avós ou qualquer familiar no mundo, eram apenas elas duas. 2 gêmeas idênticas tentando sobreviver diante de uma metrópole indiferente e implacável. Buscamos qualquer oportunidade de trabalho, explicou Camila para seu genaro naquela manhã congelante, segurando firme a mão da irmã. Realizamos qualquer tarefa, limpamos, cozinhamos, cuidamos da organização. Não exigimos grandes valores, apenas um teto para nos abrigar e prato de comida diário. O velho mordomo Genaro, tocado pela simplicidade e pela situação dramática das jovens, decidiu interceder junto à falecida matriarca da casa, Dona Esperança Mendoza, que ainda estava viva naquela época. A idosa senhora, possuidora de um coração nobre e generoso muito diferente da futilidade que caracterizava a elite ao seu redor, olhou fixamente nos olhos das garotas e declarou: percebo uma luz de bondade no olhar destas meninas. Permitamos que fiquem conosco. E foi dessa forma que tudo teve início. As gêmeas integraram-se perfeitamente à engrenagem invisível que garantia o funcionamento impecável daquela propriedade colossal. Isabela assumiu a responsabilidade pelos aposentos do andar superior, enquanto Camila cuidava da manutenção das salas de estar e do suntuoso salão de jantar. Trabalhavam arduamente do romper da alvorada até o cair da noite, contudo, pela primeira vez em muito tempo desfrutavam de um teto seguro, refeições quentes e a honra de um trabalho digno. Dona Esperança desenvolveu um carinho profundamente especial por Camila. Frequentemente, durante as tardes quietas, a matriarca chamava a jovem ao seu quarto apenas para conversar, pedir que lhe lesse trechos de livros ou simplesmente fazer-lhe companhia na solidão natural da viuvidez. Afinal, a mansão Mendoza, apesar de todo o luxo deslumbrante, revelava-se um ambiente profundamente solitário. Alejandro, por aquela época, vivia totalmente absorvido pelos negócios do grupo empresarial. Viajava sem parar pelo mundo, selava contratos milionários e expandia o império comercial herdado de seu pai, patrimônio que ele próprio havia multiplicado por 10 graças ao seu talento natural para os negócios. Quase não permanecia em casa. Para a rotina dele, as gêmeas representavam apenas funcionárias educadas que o cumprimentavam com carinho quando ele retornava exausto nas madrugadas, até o momento em que Dona Esperança adoeceu gravemente. O câncer manifestou-se de forma silenciosa e impiedosa.
Durante longos 6 meses a idosa senhora foi perdendo suas forças gradativamente como uma chama que se apaga devagar. E ao longo de todo esse período doloroso foi Camila quem permaneceu ininterruptamente ao lado do leito dela dia e noite. Alimentava a senhora com paciência quando as mãos da doente já não conseguiam segurar a colher. Banhava o corpo frágil com extrema ternura. Cantava as velhas canções que sua mãe biológica costumava cantar na infância. E segurava firmemente sua mão durante os picos terríveis de dor. Alejandro, que cancelou compromissos no exterior para acompanhar a fase final de sua mãe, observou todo aquele cenário em absoluto silêncio. Ele testemunhou aquela jovem humilde cuidando de Dona Esperança com uma dedicação e um amor genuíno que nem mesmo as enfermeiras contratadas a preços exorbitantes demonstravam. Presenciou Camila chorando escondida nos corredores escuros apenas para não transparecer tristeza diante da paciente. E presenciou quando na noite definitiva em que Dona Esperança fechou os olhos para sempre foi Camila quem a acolheu nos braços sussurrando palavras de paz garantindo-lhe que não precisava sentir medo e que já podia descansar em paz. Expresso minha eterna gratidão a você, declarou Alejandro naquela noite triste exibindo olhos avermelhados no corredor mal iluminado da mansão. Agradeço por tudo o que realizou pela minha mãe. Eu falhei em estar presente. Os negócios, as viagens intermináveis. E você esteve ao lado dela no momento em que eu me ausentei. Eu nutria um carinho imenso por ela, senhor, respondeu Camila suavemente. Trata-se de uma mulher verdadeiramente extraordinária. Sentirei sua falta para todo sempre. E naquele corredor silencioso marcado por um sentimento de dor compartilhada, algo totalmente novo nasceu entre os dois. Algo estritamente proibido pelas normas invisíveis da alta sociedade. Algo que nenhum dos dois buscou ou planejou deliberadamente, contudo cresceu nos meses subsequentes como uma flor resistente nascendo entre as fendas do concreto. Eram encontros rápidos e discretos, uma conversa despretensiosa na cozinha durante as madrugadas quando a insônia o castigava, um olhar que se prolongava por um segundo além do normal, um sorriso sincero compartilhado em silêncio. Alejandro descobriu que ao lado de Camila conseguia dialogar de uma forma que jamais conseguira com qualquer outra pessoa, sem usar máscaras sociais, sem a armadura do empresário inabalável, revelando apenas o Alejandro real, o homem solitário que pranteava a perda da mãe e carregava o peso gigantesco de uma fortuna nas costas. Você possui uma essência completamente diferente de todas as pessoas do meu convívio, confessou ele em uma determinada noite. As pessoas do meu círculo social enxergam apenas meu patrimônio financeiro. Você consegue enxergar quem eu sou de verdade. Camila tinha plena consciência de que aquele sentimento era inviável. Compreendia sua condição de simples funcionária enquanto ele figurava entre os homens mais poderosos e influentes do país. Sabia perfeitamente que existia um abismo social gigante separando seus mundos, algo que nenhum olhar carinhoso seria capaz de anular. No entanto, o coração humano recusa-se a aceitar regras sociais. Em uma noite inesquecível, eles ultrapassaram a linha dos limites. Uma única noite marcada por uma tempestade avassaladora onde os trovões balançavam as janelas de vidro da mansão e os relâmpagos cortavam a escuridão. Uma noite sobre a qual jamais voltaram a conversar verbalmente depois, mas que alterou os rumos de suas vidas para sempre. Contudo, como quem desperta assustado de um sonho perigoso, Alejandro recuou imediatamente. Esta situação não pode continuar, disse ele dias depois sem conseguir encarar, lá nos olhos. Você consegue compreender a gravidade, Camila, minha posição pública, as obrigações da minha família. Eu não posso avançar. Suplico pelo seu perdão. Camila assentiu em silêncio, engolindo a dor que rasgava seu peito. Ela compreendia perfeitamente. Jamais alimentara a ilusão de viver um conto de fadas perfeito. Apenas aceitou retornar ao seu papel perante os olhos do mundo, a funcionária invisível encarregada da limpeza da propriedade. 3 semanas após esse acontecimento, Alejandro anunciou publicamente seu noivado formal com Valentina Restrepo. Valentina pertencia a uma linhagem tradicional da alta sociedade que havia perdido seus recursos financeiros, contudo preservara o prestígio do sobrenome e a pose aristocrática. Era uma jovem deslumbrante, friamente calculista e extremamente ambiciosa. Para a visão dela, unir-se em matrimônio com Alejandro Mendoza não representava um ato de amor sincero. Tratava-se de uma jogada financeira magistral, a oportunidade perfeita para recuperar a posição social que sua família perdera no passado. Valentina havia planejado cada detalhe dessa escalada com a frieza de uma estrategista profissional. Desde o momento em que pisou na residência, Valentina desenvolveu um desprezo profundo por Camila. Embora não soubesse exatamente os detalhes do que ocorrera entre a empregada e Alejandro, seu instinto feminino apurado alertava que aquela funcionária de marcantes olhos verdes representava um perigo real.
Ela notava a inquietação de Alejandro sempre que Camila entrava em um recinto e a maneira como ele evitava cruzar olhares com a jovem. Detalhes sutis que uma mulher verdadeiramente apaixonada talvez não percebesse, mas que uma pessoa obcecada pelo controle absoluto identificava no ato. Esta empregadinha insignificante esconde algo com o Alejandro, comentou Valentina com sua mãe pelo telefone durante uma tarde. Meu instinto me avisa com clareza e farei questão de eliminá-la do nosso caminho assim que surgir a primeira oportunidade. O que Valentina nem sequer desconfiava e que absolutamente ninguém na casa sabia ainda era que Camila guardava um segredo grandioso, algo capaz de transformar aquela rivalidade fútil em uma ameaça existencial devastadora. Pois exatamente 2 meses antes da falsa acusação do roubo das joias, Camila descobrira que trazia uma nova vida em seu ventre. Estava grávida de Alejandro. A descoberta ocorrera em uma manhã em que fortíssimas náuseas a fizeram dobrar o corpo sobre a pia do banheirinho. A confirmação veio por meio de um teste adquirido discretamente em uma farmácia distante do bairro, pago com as poucas moedas que juntara debaixo do colchão. E no momento em que visualizou os 2 riscos avermelhados no visor, sentou-se no piso frio do banheiro de serviço e chorou copiosamente em silêncio durante 1 hora inteira. Não eram lágrimas de arrependimento puro. Chorava movida pelo medo do futuro, pela solidão sufocante e também por um sentimento de amor imenso e inesperado por aquela vida que começara a desabrochar em seu ser. Ela optou por manter silêncio absoluto perante Alejandro. Afinal, qual seria o propósito? Ele já formalizara seu compromisso de casamento. Revelar a verdade provocaria apenas escândalos públicos, destruição de reputações e dores profundas. Valentina transformaria a vida de todos em um inferno insuportável. E Camila, honrando a dignidade e o orgulho nobre que herdara de sua falecida mãe, decidiu que não aceitaria ser o pivô da ruína de quem quer que fosse. Assumiria a criação do filho de forma independente. Pretendia abandonar a mansão assim que não fosse mais possível ocultar a expansão da barriga, recomeçando a vida em uma localidade distante. Não contou o segredo a absolutamente ninguém, nem mesmo a sua amada irmã Isabela, sua outra metade, temendo colocar mais fardo sobre ela e buscando proteger um mistério que, se revelado, destruiria diversas trajetórias. O detalhe que Camila não previu foi a astúcia de predadora de Valentina. Vasculhando os recipientes de lixo, a vilã encontrou o teste de gravidez usado escondido entre papéis descartados. Embora Valentina não possuísse a certeza absoluta sobre a paternidade da criança, sua mente maldosa conectou as peças rapidamente. A proximidade antiga de Camila com Alejandro, o comportamento tenso do noivo na presença da garota e agora uma gestação mantida em segredo. De forma alguma, sussurrou Valentina, ficando pálida de raiva enquanto apertava o pequeno teste plástico na mão. Esta miserável não destruirá meu futuro brilhante. Farei questão de varrer lá desta mansão antes que seu corpo comece a mudar e absolutamente ninguém neste mundo saberá da existência desta criança. Foi exatamente dessa forma sombria que nasceu o plano ardiloso das joias roubadas. E foi por essa razoável explicação que naquela tarde cinzenta, enquanto a estrutura pesada de ferro do portão se trancava atrás das gêmeas banidas como ladras, Valentina ostentava um sorriso triunfante da janela do seu aposento. Ela acreditava ter alcançado a vitória perfeita. Imaginava ter sepultado o segredo para todo sempre. Contudo, ignorava o fato de que segredos verdadeiros assemelham-se a sementes fortes, sempre descobrem uma forma de brotar da terra. E aquela semente em particular carregava o nome de uma criança que ainda não viera ao mundo, mas cuja existência estava destinada a reorganizar o destino de todos os envolvidos. Na noite em que articulou o golpe moral, Valentina Restrepo não conseguiu conciliar o sono. Permaneceu durante horas diante do espelho da sua penteadeira de luxo, escovando os longos cabelos escuros com movimentos calmos e friamente calculados, enquanto lapidava cada fase do plano em sua mente como quem amola uma lâmina mortal. As joias preciosas, murmurou ela para o próprio reflexo. As peças históricas da falecida Esperança. Antes de falecer, a matriarca Esperança deixara sob a guarda da família um estojo repleto de relíquias de valor incalculável, gargantilhas de esmeraldas transmitidas por gerações, diamantes raros que pertenceram à bisavó de Alejandro e anéis, confeccionados em ouro maciço. Alejandro mantinha esse tesouro guardado no cofre forte de seu escritório particular, tratando as peças com um valor emocional infinitamente superior ao valor monetário. E Valentina, que já transitava pela propriedade com a autoridade de uma futura proprietária, conhecia perfeitamente a senha do cofre. Havia memorizado os números em uma tarde qualquer, espionando a digitação pelo reflexo discreto de um espelho decorativo. Alejandro demonstrava uma confiança excessiva nas pessoas ao seu redor e esse representava o seu maior ponto fraco. Naquela madrugada silenciosa, enquanto os moradores da mansão descansavam, Valentina desceu os degraus completamente descalça até alcançar o escritório.
Seus passos não produziam o menor ruído sobre o piso de mármore gelado. Com dedos firmes e habilidosos operou o mecanismo do cofre e retirou o valioso colar de esmeraldas acompanhado dos brincos de diamantes e envolveu as joias em um delicado lenço de seda pura. O coração da vilã batia acelerado não por remorso ou pavor, mas pela sensação de euforia perversa ao perceber que estava prestes a aniquilar sua rival. Em seguida subiu discretamente até o aposento de serviço ocupado pelas gêmeas. Ela tinha ciência de que àquela hora da manhã ambas estariam concentradas na cozinha preparando a primeira refeição dos funcionários. Dispunha de um intervalo precioso de 15 minutos. Ao adentrar o cômodo sentiu o aroma simples de sabão popular e flores secas. Visualizou duas camas solteiro idênticas perfeitamente organizadas. Havia uma imagem pequena de Nossa Senhora posicionada sobre a mesa de cabeceira e retratos da falecida mãe das garotas fixados na parede com fita adesiva. Valentina experimentou por um milissegundo fugaz uma sensação parecida com a hesitação moral. Aquele ambiente modesto exalava a história de duas vidas honestas, de duas garotas que nada possuíam no mundo e ainda assim preservavam sua dignidade intacta. Entretanto, a dúvida evaporou-se mais rápido que um sopro. Lamentável por vocês, garotas, sussurrou Valentina sem demonstrar o menor vestígio de piedade real. Mas neste confronto entre vocês e a minha pessoa, quem sairá vitoriosa sou eu. Ergueu a parte inferior do colchão de uma das camas e acomodou por baixo a gargantilha e os brincos valiosos. Deixou estrategicamente exposta uma pequena ponta do lenço de seda o suficiente para simular um esconderijo feito de forma descuidada e descoberto por puro acaso. Ajustou os lençóis com cuidado e retirou-se do ambiente de forma tão silenciosa quanto sua chegada. Na manhã seguinte encenou seu espetáculo teatral. Simulou o desaparecimento dramático de uma peça de valor, solicitou a vistoria geral nos aposentos da equipe como medida de rotina, e para surpresa simulada de todos, as joias preciosas surgiram exatamente no local onde ela própria as depositara. O desfecho daquele teatro todos já conheciam. Contudo, o detalhe que Valentina desconhecia era que cometera uma falha crucial, um descuido aparentemente insignificante que mais cedo ou mais tarde assinaria sua condenação. O velho mordomo Genaro havia testemunhado a movimentação daquela madrugada. O idoso enfrentava episódios severos de insônia, um problema recorrente desde a época em que sua falecida esposa adoeceu. Ele havia descido até a área da cozinha em busca de um copo de leite morno quando, através da fresta de uma porta divisória, avistou uma figura feminina, descendendo do pavimento do escritório carregando um pequeno volume envolto nas mãos. Ele a identificou instantaneamente pelo caminhar elegante e pelo sofisticado roupão de seda que ela costumava vestir. Era a própria Valentina. Naquele instante tenso, Genaro optou por trancar o segredo em seu peito. Afinal, qual seria o peso da palavra de um simples funcionário de 62 anos com 5 netos dependendo exclusivamente do seu ordenado mensal? Se ousasse acusar a futura senhora da mansão sem apresentar provas irrefutáveis, seria demitido imediatamente sem qualquer consideração. Por essa razão ele manteve-se em silêncio, contudo guardou no compartimento mais profundo de suas memórias a imagem daquela cena. E preservou também um elemento físico crucial, o lenço de seda fina trazendo gravadas as iniciais bordadas VR que Valentina, em meio à pressa da fuga, deixara cair no corredor que dava acesso ao escritório. O mordomo recolhera o tecido do chão, dobrando-o cuidadosamente e guardando-o no bolso interno do seu paletó de trabalho. Enquanto isso, Alejandro permanecia trancado na sala de controle de segurança da mansão. Não conseguia aceitar a ideia de que Camila e Isabela fossem capazes de cometer um ato tão desonesto. Ao revisar pacientemente as gravações daquela noite, ele notou uma oscilação na imagem da câmera do corredor principal. Precisamente às 4h17 da manhã, uma silhueta envolta em um tecido longo cruzara a área em direção ao escritório. Alejandro inclinou a cabeça sobre o monitor com o pulso acelerado. Tentou aplicar recursos de ampliação de imagem para clarear os traços. A figura confundia-se com as sombras exatamente antes de alcançar a porta de madeira do escritório. Ele praguejou em tom baixo. Aquilo não representava uma evidência jurídica definitiva. Qualquer defensor legal desqualificaria a gravação alegando que a imagem poderia pertencer a qualquer uma das gêmeas ou a outra funcionária da casa. Entretanto, lá no fundo do seu instinto ele obteve a certeza absoluta. Não foram elas, murmurou ele na penumbra da sala de vigilância. Meu Deus do céu, elas são inocentes. Desligou os equipamentos com as mãos trêmulas pela comoção. Que ato terrível cometera, colocara no olho da rua duas jovens totalmente desamparadas e sem recursos financeiros, imputando-lhes a autoria de um delito que jamais praticaram. Tudo por ter confiado cegamente nos discursos manipuladores de Valentina.
Contudo, ainda carecia de certezas absolutas, possuía apenas fortíssimas suspeitas. E antes de efetuar uma acusação formal contra sua noiva, necessitava de elementos sólidos. Precisava alcançar a verdade em sua totalidade. O que Alejandro nem sequer imaginava era que a verdade completa mostrava-se infinitamente maior e mais complexa do que sua mente poderia conceber, que por trás daquelas joias escondidas existia um motivo que ultrapassava o ciúme fútil, ou a ambição material. Que em algum ponto precário daquela cidade gigantesca, instaladas em uma pensão miserável, duas irmãs gêmeas lutavam desesperadamente para sobreviver, e que uma delas carregava em seu corpo o fruto do seu próprio sangue. O relógio de parede do escritório soou à meia-noite. Alejandro, pela primeira oportunidade na vida, percebeu que aquele império construído sobre estruturas de mármore e vidro começava a apresentar rachaduras profundas em suas bases. A pensão onde as irmãs se alojaram não oferecia a menor condição de conforto. Tratava-se de um edifício antigo castigado pela umidade e situado em uma das regiões mais carentes da cidade, onde a disponibilidade de água aquecida representava um luxo raro ofertado apenas 2 vezes por semana, e o mofo cobria grande parte das paredes. Contudo, aquele era o único teto que os recursos doados por seu genaro e as parcas economias das garotas permitiam custear. Trata-se apenas de uma fase passageira, consolava Camila no primeiro dia de instalação, tentando transparecer otimismo enquanto fixava a imagem de Nossa Senhora e um prego enferrujado na parede. Encontraremos novas colocações em breve. Somos dedicadas e trabalhadoras. Qualquer família correta desejará nossos serviços. No entanto, as semanas transcorriam e nenhuma oportunidade de trabalho surgia no horizonte. O grande entrave residia na carta de referência, ou melhor dizendo, na ausência completa dela. Sempre que as irmãs se apresentavam em residências de alto padrão buscando posições como arrumadeiras, a exigência primária dos contratantes era a apresentação de atestados de conduta do empregador anterior. E no momento em que mencionavam ter prestado serviços para a família Mendoza, o semblante das matronas mudava instantaneamente. Isso acontecia porque Valentina encarregou-se pessoalmente de destruir a reputação das jovens. Espalhar a calúnia por todos os círculos sociais da elite, afirmava abertamente que as irmãs Rios eram trapaceiras perigosas responsáveis pelo roubo das joias da família e aconselhava que ninguém as aceitasse sob seus tetos. A difamação propagou-se pelos salões de festa e almoços sociais com uma velocidade estarrecedora. Diante da crise, Camila tomou a decisão de desfazer-se dos últimos objetos de algum valor que possuíam: um par de brincos simples que pertenceram à sua mãe e o relógio de pulso que seu genaro lhes oferecera como lembrança. Obteve a quantia exata para custear uma consulta médica emergencial e adquirir medicamentos básicos. O profissional da saúde da rede pública, um homem visivelmente desgastado por testemunhar tanta privação humana, confirmou os temores de Camila. Sua irmã necessita de repouso absoluto, nutrição de qualidade e um ambiente aquecido e livre de umidade. O aposento onde vocês se encontram alojadas está agravando o quadro respiratório dela devido ao frio severo. Caso permaneçam nessas condições, o quadro evoluirá de forma gravíssima. Camila deixou o posto de saúde com o coração despedaçado pela angústia. Como garantir a Isabela um abrigo aquecido e seco se mal dispunham de moedas para comprar a alimentação diária? Como conseguir um emprego digno se todas as portas se fechavam imediatamente com acusações caluniosas? Ao subir os degraus desgastados da pensão carregando a pequena sacola com os antibióticos de Isabela, Camila sentiu uma forte tontura. O cenário ao redor pareceu girar velozmente. Apoiou-se firmemente no corrimão de madeira e respirou fundo, tentando recuperar o equilíbrio. A sensação de enjoo retornava com força. Instintivamente sua mão espalmou-se sobre a região abdominal. 4 meses. Sua gestação completara 4 meses de desenvolvimento. Embora ainda conseguisse disfarçar as mudanças corporais utilizando vestimentas mais folgadas, em breve seria impossível ocultar a realidade. O segredo sagrado se tornaria visível aos olhos de qualquer pessoa. Naquela mesma noite, enquanto Isabela repousava com a respiração pesada pela febre, Camila acomodou-se ao lado da única janela do cômodo para observar as luzes distantes da grande cidade. Em algum ponto daquela mesma metrópole, instalado em uma mansão decorada com mármores e jardins com chafarizes, descansava o homem que era o pai biológico da criança que crescia em seu ventre. O homem que a expulsara de sua propriedade como se ela fosse uma criminosa comum. O homem que, apesar de toda a dor causada, ela não conseguia arrancar do seu coração. Qual caminho trilharei para proteger você, meu pequeno tesouro? Sussurrou ela em tom suave, acariciando a barriga enquanto as lágrimas banhavam seu rosto. Você nasceu de um sentimento impossível. Carrega o sangue de um homem poderoso e de uma simples trabalhadora, contudo juro solenemente que nada do que estiver ao meu alcance lhe faltará.
Garanto que receberá todo o meu amor mesmo que seu pai jamais venha a tomar conhecimento da sua existência. Foi exatamente naquele instante de profunda solidão que Isabela despertou do sono. A febre alta cedera parcialmente e com a clareza mental que costuma surgir nas madrugadas silenciosas ela observou a irmã imóvel junto à janela. Isabela aproximou-se devagar percebendo o movimento carinhoso das mãos de Camila sobre a barriga e captando a gravidade do cenário. As duas irmãs se abraçaram emocionadas naquele quarto humilde. Sob o olhar protetor da pequena imagem de Nossa Senhora fixada na parede choraram juntas, choraram movidas pelo receio das incertezas, sim, porém fortalecidas por um amor incondicional. Pois mesmo diante de tanta adversidade uma certeza inabalável as mantinha unidas, aquela criança seria acolhida como o maior presente de suas vidas. Meu Deus do céu, exclamou Alejandro deixando o corpo cair pesadamente sobre a poltrona do seu escritório. Ela orquestrou uma armadilha contra as duas. Ela própria colocou as relíquias no aposento das garotas. Alejandro descobrira a verdade completa após pressionar o mordomo Genaro que finalmente lhe entregara o lenço bordado e relatar a cena da madrugada. Em seguida, Alejandro encontrara uma carta escrita por Camila deixada escondida em seu antigo quarto de serviço, onde ela desabafava em segredo sobre sua gestação e sua decisão de partir em silêncio para não prejudicar a vida do homem que amava. Eu tinha um filho gerado com ela e a joguei na rua juntamente com a mãe da criança, acusando ambos de uma conduta criminosa que jamais praticaram. Ele as havia condenado à miséria absoluta, ao flagelo da fome e ao desamparo nas ruas da cidade, enquanto ele próprio desfrutava do conforto de lençóis de seda fina. As pernas do empresário perderam a sustentação. Ele prostrou-se sobre a cama simples onde Camila dormira por anos, apertando a carta reveladora contra o peito. E naquele momento ocorreu algo que não se repetia desde a data de falecimento de sua mãe. Alejandro Mendoza, o magnata poderoso, o homem de decisões frias que negociava acordos milionários sem vacilar perante os concorrentes mais duros, mercado, desabou em um choro copioso como uma criança indefesa. Chorou pela dor causada a Camila. Chorou pelo filho que se desenvolvia no ventre dela sem o seu amparo. Chorou pela própria cegueira ao ter depositado sua confiança na mulher errada e por ter permitido que a crueldade se instalasse sob o seu próprio teto. Que ato imperdoável eu cometi, soluçava ele molhando o papel da carta com suas lágrimas de remorso. Meu Deus, o que foi que eu fiz? E naquele exato segundo, enquanto a luz do sol se escondia no horizonte atrás das vidraças da mansão, tingindo o ambiente com um tom dourado e melancólico, Alejandro tomou uma resolução inabalável. Uma decisão radical que transformaria sua trajetória para todo sempre. Ele moveria céus e terra para localizar Camila e recuperar seu filho. E absolutamente nada, nem os esquemas de Valentina, nem os julgamentos da sociedade, nem os obstáculos do mundo seria capaz de se interpor em seu caminho, custe o que custasse. O semblante do chefe de segurança Ricardo tornou-se grave ao retornar com informações. A localização foi confirmada, Sr. Mendoza. A situação em que elas se encontram é extremamente delicada. Alejandro dirigiu-se pessoalmente até o endereço da pensão miserável. Ao bater a porta do pequeno quarto, foi Camila quem abriu. As lágrimas brotaram instantaneamente no rosto da jovem ao rever o empresário. Todo o orgulho ferido e a dignidade machucada por meses de humilhação ordenavam que ela batesse a porta na cara dele. Contudo, a enfermidade de Isabela, a umidade daquele aposento e o futuro do filho que carregava pesaram mais forte em sua consciência. Com as mãos trêmulas, ela liberou a trava da porta, permitindo a entrada dele. Enquanto isso, ao retornar para a mansão naquela mesma noite, Alejandro encontrou Valentina celebrando antecipadamente os preparativos do casamento. Ao ver o noivo sério, Valentina soltou uma risada debochada. Isso é alguma piada de mau gosto, Alejandro? Você transparece cansaço extremo, provavelmente estressado com as reuniões da fusão empresarial. Aproxime-se, sente-se que prepararei um drink para você. Tenho pleno conhecimento do que você arquitetou, interrompeu Alejandro de forma gélida. Sei perfeitamente que você colocou as relíquias da minha mãe no quarto das gêmeas. Tenho ciência de que você as incriminou falsamente apenas para remover-las da minha convivência e sei exatamente o motivo sórdido que a levou a agir dessa forma. O rosto de Valentina perdeu instantaneamente qualquer vestígio de cor. Por uma fração de segundo o pavor absoluto passou por seus olhos. Contudo, sendo uma jogadora ardilosa, reagiu com a rapidez de uma serpente prestes a dar o bote. Não consigo compreender do que você está falando, disse ela com tom gélido. Aquelas duas ladras conseguiram encher sua cabeça com invenções mentirosas. Elas procuraram você para praticar chantagem. Ninguém me procurou, Valentina. Eu fui ao encontro delas por iniciativa própria. E tomei essa atitude após examinar estes elementos.
Alejandro retirou o telefone do bolso e reproduziu o vídeo de vigilância mostrando a silhueta usando o roupão de seda cruzando o corredor às 4h17 da manhã em direção ao escritório. Em seguida depositou sobre a mesa o lenço de seda fina contendo as iniciais VR bordadas em fios dourados. O mordomo Genaro testemunhou sua saída do meu escritório naquela madrugada carregando os objetos de valor nas mãos, continuou ele. E você deixou este lenço cair durante a fuga. O acessório pertence a você. O sistema de câmeras registrou seu porte físico, seu caminhar característico e sua vestimenta. Valentina encarou o lenço de seda, olhou para a tela do aparelho e compreendeu que estava totalmente sem saídas. Porém, em vez de demonstrar arrependimento, sua fisionomia transformou-se completamente. A máscara de noiva meiga ruiu por inteiro, expondo uma essência fria e calculista que permanecera oculta durante todo o tempo. Pois muito bem, declarou ela com uma voz alterada, tornando-se ríspida e cortante. De fato fui eu quem planejou a incriminação das duas, e qual seria o problema nisso? Agi exatamente como qualquer mulher inteligente agiria para resguardar o que lhe pertence por direito. Em certas ocasiões torna-se indispensável tomar atitudes severas. Você destruiu a vida de duas jovens inocentes, rebateu Alejandro com fúria contida. Valentina subiu as escadas furiosamente para arrumar suas bagagens, emitindo pragas e derramando lágrimas de pura raiva e não de tristeza sincera. Valentina jamais nutrira amor por ninguém além de si mesma. Aquelas eram lágrimas de puro ódio por testemunhar o colapso definitivo do seu plano perfeito. Entretanto, antes de abandonar a residência no topo da imponente escadaria de mármore, ela virou-se para Alejandro com o olhar queimando de rancor. Esta situação não será encerrada desta forma, sibilou ela com voz venenosa. Você imagina ter vencido esta batalha, mas não possui dimensão do que sou capaz de realizar. Você, a sua empregada miserável, e o seu filho bastardo pagarão um preço caríssimo por esta afronta, eu juro solenemente. E com essa promessa terrível pairando no ar, Valentina Restrepo desceu os degraus de mármore, atravessou o saguão principal e cruzou o portão da mansão Mendoza, sendo engolida pela escuridão da noite. Alejandro permaneceu completamente só no vasto salão silencioso. Deveria experimentar uma sensação de alívio completo e de certa forma sentia. Contudo, a ameaça verbal de Valentina ressoava em seus ouvidos como um aviso sombrio. Ele conhecia a personalidade daquela mulher. Sabia perfeitamente que ela não aceitava derrotas e que retornaria para tentar um golpe final. O detalhe que ele ignorava era o momento exato e a gravidade dos atos que ela planejava executar. Naquela mesma noite, enquanto Camila repousava em um novo apartamento alugado por Alejandro, mantendo a mão protetora sobre a barriga saliente e sonhando pela primeira vez em meses com a possibilidade de um futuro feliz à sombra de Valentina, já começava a arquitetar em algum ponto obscuro da cidade sua vingança definitiva. A contagem regressiva para a chegada do bebê iniciara-se e com ela aproximava-se o confronto final entre o bem e o mal. As semanas seguintes fluíram como um descongelamento gradual. O gelo do ressentimento que cobria o coração de Camila foi se desfazendo gota a gota diante da dedicação incansável de Alejandro. Ele não buscou reconquistá-la utilizando recursos financeiros ou impressionando-a com presentes caros. Em vez disso, realizou algo infinitamente mais complexo. Para um homem da sua posição, fez-se presente de forma genuína. Ele visitava Isabela no centro médico todos os dias, levava frutas frescas e demonstrava um interesse real na plena recuperação da jovem. Acompanhava Camila em todas as consultas pré-natais com um obstetra renomado que ele próprio contratara e permanecia na sala de espera visivelmente ansioso como qualquer pai de primeira viagem, exibindo as mãos suadas pelo nervosismo. Na primeira ocasião em que Camila permitiu a entrada dele no consultório para acompanhar o exame de ultrassonografia, Alejandro visualizou o próprio filho pela primeira vez na tela do equipamento, o pequeno coração batendo ritmadamente, os dedinhos minúsculos e o perfil delicado. Trata-se de uma vida perfeita, murmurou ele com os olhos marejados. Camila, isso é simplesmente perfeito. É uma linda menina, anunciou o médico especialista com um sorriso caloroso. Meus parabéns ao casal, vocês serão pais de uma garotinha. Alejandro sentiu como se algo se transformasse e se reconstruísse em seu peito simultaneamente. Uma filha, uma garotinha que carregaria o seu sangue mesclado ao sangue de Camila. Você já escolheu algum nome para ela? Perguntou ele com timidez enquanto deixavam o consultório médico. Camila olhou para ele hesitante em compartilhar algo tão profundo com o homem que lhe causara tanto sofrimento no passado. Porém, existia uma humildade tão sincera nos gestos dele e uma forma tão verdadeira de encarar os erros cometidos que a fez ceder. Eu planejava o nome Mateus caso fosse um menino, explicou ela, em homenagem ao meu avô. Mas como confirmou ser uma menina, confesso que não havia preparado opções.
E qual a sua opinião sobre o nome Esperança? Sugeriu Alejandro com extrema doçura. Uma homenagem à minha falecida mãe. Ela amaria esta garotinha com todas as forças do seu ser e eu devo absolutamente tudo ao carinho e à dedicação que você ofereceu a ela nos seus últimos momentos. Os olhos de Camila encheram-se de lágrimas sinceras. Ela recordou a figura de Dona Esperança, a nobreza de seu caráter, as tardes agradáveis de conversa e a mão idosa que segurara no momento da partida. Esperança. Repetiu Camila em tom baixinho. Acho uma escolha belíssima. Mas desde que não inclua Valentina como segundo nome, brincou ela soltando uma risada leve diante da própria ironia amarga. É melhor evitar Esperança. Esperança Mendoza Rios. Foi a primeira ocasião em que Camila pronunciou o sobrenome Mendoza integrado ao seu próprio nome. E para Alejandro ouvir aquela combinação soou como receber um perdão abençoado e silencioso. Com o passar dos dias a confiança mútua foi se restabelecendo. Alejandro revelou todos os detalhes, como descobrir a fraude das joias, o confronto direto com Valentina, a expulsão definitiva da vilã da mansão e de sua vida pessoal. Ele fez questão de alertar sobre a promessa de vingança feita por Valentina sem ocultar a gravidade do perigo. Você precisa manter a vigilância constante, preveniu ele. Aquela mulher possui uma índole perigosa. Providenciarei uma equipe de segurança dedicada para acompanhar você e Isabela, não com o intuito de vigiar seus passos, mas com a missão exclusiva de proteger suas vidas. Suplico que aceite esta medida. Camila concordou com a solicitação. A ameaça latente de Valentina também a deixava apreensiva. Isabela, por sua parte, apresentava uma evolução médica impressionante graças ao tratamento adequado, à boa alimentação e ao alojamento em um ambiente limpo e arejado. A tosse severa desaparecera por completo, o tom corado retornara às suas bochechas, o sorriso voltara a brilhar em seu rosto, e ela observava com alegria como o sentimento entre sua irmã e Alejandro renascia das cinzas. Você ainda nutre amor por ele, não é verdade? Comentou Isabela em uma determinada tarde enquanto ambas tricotavam peças de enxoval para o bebê. Não tente negar para mim. Conheço seus sentimentos melhor do que qualquer outra pessoa neste mundo. A situação é bem mais complexa do que parece, Isa, respondeu Camila sem desviar o olhar do trabalho manual. Ele me provocou marcas muito dolorosas no passado. Toda aquela dor teve origem nos esquemas de Valentina. Ele agiu como um homem ingênuo que depositou confiança na pessoa errada. Mas observe a transformação dele. Repare na maneira como ele a encara. Observe a forma como ele dialoga com a sua barriga quando imagina que ninguém está por perto. Camila optou por não emitir resposta verbal, contudo um sorriso discreto e feliz desenhou-se em seus lábios. Naquela mesma semana, Alejandro tomou uma atitude memorável que derrubou os últimos muros de resistência no coração de Camila. Ele reuniu toda a equipe de funcionários da mansão Mendoza, as cozinheiras, o pessoal do Jardim Seu Genaro e todas as arrumadeiras. E diante de todos os presentes realizou um gesto inédito para um homem de sua posição social. Solicitei a presença de todos vocês neste recinto, declarou ele de pé no mesmo salão nobre onde meses antes Camila e Isabela haviam sido expostas e humilhadas. Porque reconheço que devo um pedido de desculpas formal a todos vocês, mas de forma extremamente especial a duas pessoas que não se encontram presentes nesta sala hoje, embora em breve retornarão a este convívio. Ele fez uma breve pausa, encarando as expressões surpresas estampadas nos rostos dos trabalhadores. Camila e Isabela Rios foram vítimas de uma falsa acusação de roubo que jamais cometeram. Foram injustiçadas e humilhadas publicamente neste salão perante todos vocês e colocadas na rua como se fossem criminosas comuns. Eu permiti que essa atrocidade acontecesse. Confiei em uma mentira sórdida e esse ato representou o maior erro da minha existência. Desejo que todos saibam que elas sempre foram totalmente inocentes, que a verdadeira responsável já foi banida desta propriedade para sempre, e que a partir deste momento esta mansão funcionará como um lar onde cada ser humano será tratado com absoluta dignidade e respeito, independentemente de sua função social, a começar pela minha própria conduta. No fundo do salão, o velho mordomo Genaro chorava emocionado sem tentar disfarçar as lágrimas. As cozinheiras abraçavam-se comovidas e toda a equipe, que durante anos trabalhara sob o clima de receio, percebeu pela primeira vez que servia a um homem de valor real. Quando Camila tomou conhecimento daquele gesto nobre por meio de seu Genaro, que fez questão de ir contar-lhe pessoalmente, seu coração cedeu definitivamente ao perdão. Enquanto isso, Valentina não havia deixado a cidade. Ela permanecia escondida na periferia, observando de longe e alimentando seu ódio doentio. Ao presenciar Alejandro abraçando Camila e ao compreender que o homem que ela considerava sua propriedade encontrava-se plenamente feliz ao lado da mulher que ela tentara destruir, algo ruiu definitivamente em sua mente perturbada.
Aproveitem cada segundo de alegria enquanto podem, murmurou ela apertando o volante do seu veículo até que as juntas dos seus dedos ficassem esbranquiçadas. Porque no momento em que essa criança vier ao mundo, farei questão de arrancar absolutamente tudo de vocês. Absolutamente tudo. O motor do automóvel rugiu na noite fria e Valentina desapareceu pelas ruas escuras carregando consigo um plano tão sombrio quanto a sua própria alma. A noite em que a pequena Esperança decidiu vir ao mundo foi marcada por uma forte chuva sobre a cidade. Raios e trovões ressoavam no céu exatamente como naquela noite inesquecível de tempestade em que tudo começara. Camila encontrava-se no apartamento acompanhada por Isabela já totalmente restabelecida quando sentiu a primeira contração severa. Faltavam 2 semanas para a data prevista pelo médico, contudo a bebê decidira antecipar sua chegada. Isa ofegou Camila segurando com força a região abdominal. Chegou o momento, a bebê vai nascer. Isabela agiu com extrema rapidez, telefonou imediatamente para Alejandro, que abandonou seus compromissos e dirigiu seu veículo sob a chuva torrencial como um obstinado. Isabela contatou a maternidade e organizou a mala de maternidade que mantinham preparada há semanas. Em menos de meia hora, Camila dava entrada no hospital acompanhada por sua irmã, enquanto Alejandro aguardava na recepção da emergência encharcado pela chuva, contudo transbordando felicidade e com o coração prestes a explodir de emoção. Estou ao seu lado, meu amor, declarou Alejandro segurando o rosto de Camila entre as mãos no momento em que ela deu entrada na sala de atendimento. Foi exatamente naquele período de vulnerabilidade, enquanto Camila recebia os cuidados pós-parto e a recém-nascida era encaminhada temporariamente para a unidade neonatal, que a enfermeira Marta executou sua movimentação criminosa. Marta fora subornada por Valentina. A enfermeira retirou a pequena Esperança do berço de transporte alegando a necessidade de exames complementares de rotina e caminhou apressadamente por um corredor secundário em direção à saída de emergência, onde Valentina aguardava oculta em um veículo com o motor ligado para empreender fuga. Entretanto, Isabela, que conhecia detalhadamente o protocolo de segurança estabelecido por Alejandro no hospital, notou uma anomalia na rota. A profissional encarregada de transportar a recém-nascida não seguia na direção da UTI neonatal. Caminhava no sentido oposto rumo às portas de serviço. Alejandro gritou Isabela apontando o corredor. Aquela funcionária está transportando a bebê para a saída errada. Alejandro reagiu em uma fração de segundo. Seu instinto paterno disparou com força total. Ele correu em alta velocidade atrás da enfermeira ordenando que ela parasse imediatamente. Ricardo, o experiente chefe de segurança que Alejandro posicionara no centro médico exatamente por precaução, deixou seu posto e bloqueou a passagem do corredor de serviço. Marta, percebendo-se encurralada, entrou em pânico absoluto. E ao fundo daquele corredor, junto à porta metálica de emergência, surgiu a figura assustadora que Alejandro temia reencontrar: Valentina Restrepo com os braços estendidos pronta para receber a criança roubada. Entregue a garota agora mesmo, gritou Valentina para a enfermeira. Seja rápida. Entregue a criança e fuja. Porém, Ricardo já imobilizara a enfermeira Marta e Alejandro interpôs seu próprio corpo entre Valentina e sua filha recém-nascida, exibindo uma fúria protetora que jamais experimentara na vida. Nem mais um passo, declarou ele tremendo de indignação. Esta criança pertence a mim, berrou Valentina totalmente fora de si, com a sanidade perdida no abismo de sua obsessão. Tudo aquilo devia ser meu por direito. Você, a sua fortuna familiar, o seu prestígio social. E aquela empregada miserável arrancou tudo de mim. Se eu não posso desfrutar de nada disso, ela tampouco criará esta filha. Você encontra-se gravemente doente, Valentina, rebateu Alejandro. Você necessita de tratamento psiquiátrico urgente, mas jamais tocará um único dedo na minha filha. Naquele exato instante, os policiais que Ricardo alertara discretamente ao identificar movimentações suspeitas nos dias anteriores invadiram o corredor hospitalar. Valentina tentou escapar pela porta de emergência, contudo foi interceptada e imobilizada imediatamente pelos agentes da lei. A enfermeira Marta, aos prantos, confessou todo o esquema criminoso, entre soluços desesperados, o suborno recebido, o plano de sequestro e a promessa de uma quantia elevada para quitar suas dívidas pessoais. Ela me coagiu a fazer isso, balbuciava Marta. Afirmou que duraria apenas 5 minutos. Eu jamais desejei fazer mal à criança. Peço perdão a todos, tenho minha mãe idosa e doente em casa e necessitava desesperadamente do dinheiro. Valentina, devidamente algemada, foi arrastada pelos policiais enquanto gritava ofensas e ameaças pesadas que ecoavam por todo o complexo hospitalar. A máscara de elegância aristocrática desintegrara-se por completo, expondo o ser monstruoso que sempre habitara sob a superfície. Isto não se encerra neste hospital, Alejandro uivava ela enquanto era conduzida à viatura.
Você pagará um preço altíssimo por isso, você e toda a sua família imunda. Contudo, desta vez aquelas ameaças soavam vazias e patéticas, os gritos desesperados de uma mulher definitivamente derrotada pela justiça. Alejandro tomou em seus braços a pequena esperança que lhe fora devolvida pela equipe médica. Ele a acolheu contra o peito, sentindo o calorzinho suave daquele pequeno corpo, o coração acelerado da recém-nascida e sua respiração delicada, e desabou em lágrimas sinceras. Chorava movido por uma sensação indescritível de alívio, amor de pai e gratidão a Deus. Você encontra-se totalmente em segurança, minha querida filha, sussurrou ele carinhosamente. Seu pai está aqui ao seu lado. Absolutamente ninguém voltará a fazer qualquer mal a você nesta vida. Ao retornar ao quarto onde Camila se recuperava do parto, Alejandro adentrou o recinto carregando a bebê nos braços. Camila, ainda fragilizada pelo esforço físico, mas totalmente consciente, estendeu os braços prontamente para acolher a filha. A menina está bem. Ocorreu algum problema grave lá fora? Escutei barulhos estranhos no corredor. Está tudo perfeitamente bem agora, garantiu Alejandro, depositando a pequena esperança com extremo cuidado nos braços acolhedores da mãe. Valentina jamais voltará a representar qualquer ameaça para nossas vidas. Todo o pesadelo chegou ao fim. Camila encerrou-se definitivamente. Camila estreitou a filha contra o peito enquanto lágrimas de felicidade banhavam seu rosto. Isabela adentrou o quarto correndo e uniu-se àquele abraço familiar. Seu genaro, que se deslocara ao hospital ao tomar conhecimento do nascimento, observava a cena da porta segurando o chapéu nas mãos e exibindo olhos marejados de emoção. A tempestade que castigava a cidade lá fora começava a perder força, e através da janela do quarto hospitalar, surgindo entre as nuvens escuras que se abriam no céu, despontou timidamente a luz dourada de um novo amanhecer. O pesadelo acabara de vez e a vida de verdade finalmente estava prestes a começar. Um ano após esses acontecimentos, a mansão Mendoza transformara-se em um local completamente irreconhecível. Onde antigamente imperavam o silêncio gélido, a rigidez social e o medo constante, agora ressoavam gargalhadas gostosas, melodias alegres e o choro saudável de uma bebê rodeada de carinho. As cortinas escuras e pesadas foram substituídas por tecidos leves e claros que permitiam a entrada abundante da luz solar. Os jardins da propriedade, que no passado serviam apenas como elemento decorativo distante, ganharam balanços infantis, brinquedos coloridos e canteiros de flores cultivados pelas próprias mãos de Camila. A construção imponente de mármore e vidro convertera-se finalmente em um verdadeiro lar abençoado. E naquela radiante manhã de primavera, a mansão amanheceu inteiramente vestida para uma grande celebração. Trata-se do dia do casamento oficial de Alejandro e Camila. Arranjos deslumbrantes de flores brancas e margaridas, as flores preferidas de Camila, decoravam toda a imponente escadaria de mármore principal. A mesmíssima escadaria do topo da qual 1 ano e meio antes Alejandro apontara friamente a porta de saída para duas irmãs gêmeas humilhadas. Hoje aquela mesma estrutura de pedra servia como o caminho sagrado pelo qual Camila desceria transformada em uma noiva deslumbrante. Na área da cozinha, as mesmas cozinheiras que no passado testemunharam a expulsão dolorosa de Camila preparavam agora o banquete festivo do matrimônio, enxugando lágrimas de pura emoção enquanto batiam cremes e assavam bolos decorados. Seu genaro, vestindo seu melhor terno de gala, supervisionava cada detalhe do evento com o orgulho estampado de um verdadeiro pai. Afinal, fora exatamente nisso que ele se transformara para as gêmeas, uma figura paterna dedicada, o avô carinhoso que a pequena Esperança amava incondicionalmente. Isabela, totalmente curada da enfermidade e exibindo uma saúde radiante, auxiliava a irmã nos preparativos finais no aposento principal da casa. Ajeitava o véu de noiva, ajustava os detalhes do vestido branco e limpava as próprias lágrimas de alegria para não comprometer a maquiagem festiva. Contemplo seu reflexo no espelho, Cami, sussurrou Isabela, emocionada ao observar a irmã. Você se recorda daquela manhã fria em que desembarcamos nesta mesma casa, exibindo sapatos furados e sofrendo com a fome? Quem poderia imaginar que você se tornaria a verdadeira senhora desta mansão? Eu jamais alimentei o desejo de ser senhora de propriedades, Isa, respondeu Camila com um olhar de profunda paz. Meu único desejo sempre foi garantir que nossa filha crescesse cercada de amor e segurança. Todo o restante veio como consequência natural. Nossa falecida mãe costumava nos lembrar que pessoas possuidoras de um coração nobre sempre descobrem seu verdadeiro lugar no mundo. Elas enfrentam demoras, atravessam sofrimentos e choram lágrimas dolorosas. Contudo, alcançam a vitória final. Ela estava coberta de razão, como sempre, completou Isabela com a voz embargada. As duas irmãs se abraçaram com força, duas jovens órfãs que haviam superado juntas a extrema pobreza.
As calúnias maldosas, as enfermidades graves e as traições sórdidas e que agora celebravam unidas a vitória definitiva da dignidade humana sobre a crueldade. Em relação a Valentina Restrepo, o sistema de justiça cumpriu seu papel de forma rigorosa. Ela foi julgada e condenada pelos crimes de tentativa de sequestro qualificado, suborno de funcionário, difamação grave e falsa incriminação. Sua família, envergonhada com o escândalo público, virou-lhe as costas definitivamente. Valentina perdeu absolutamente tudo: sua liberdade física, sua reputação social e o fútil universo de aparências que cultivara com tanta obsessão. A mulher que buscou obter tudo à custa da destruição alheia terminou sem nada, recolhida a uma cela fria, escrevendo com as próprias mãos o desfecho amargo de sua própria história. A justiça, que por vezes aparenta tardar, manifestou-se com precisão. A enfermeira Marta, por ter colaborado integralmente com as investigações e demonstrado um arrependimento genuíno, recebeu uma pena reduzida. Camila, em um gesto de nobreza de alma que apenas seres humanos especiais conseguem praticar, intercedeu em favor da mulher e chegou a custear o tratamento médico da mãe idosa de Marta. Alimentar o ódio gera apenas mais destruição, explicou Camila a Alejandro quando este questionou o motivo de ela estender a mão a quem quase roubara sua filha. Aquela mulher agiu movida pelo desespero financeiro, não por pura maldade. Eu conheço perfeitamente a sensação sufocante do desespero. Eu já estive no fundo desse poço. Prefiro estender a mão para erguer alguém do que empurrar essa pessoa para a escuridão profunda. Alejandro a encarou com uma admiração sem limites. A cada novo dia ele descobria uma razão inédita para amá-la com mais intensidade. E então o momento solene começou. As notas da marcha nupcial ressoaram pelo ambiente. Os convidados presentes, um grupo seleto de pessoas verdadeiras sem a presença da ostentação fútil da alta sociedade, colocaram-se de pé. Ao pé da escadaria de mármore, vestindo um elegante terno de tom claro, Alejandro aguardava com o coração acelerado pela emoção. Em seus braços ele segurava a pequena Esperança, agora com pouco mais de 1 ano de idade, vestindo um minúsculo vestido branco e um lacinho delicado fixado em seus cabelos escuros. Camila despontou no topo da escadaria. Iniciou a descida a passos lentos, radiante, ostentando uma beleza superior a tudo que Alejandro já contemplara na vida. Não restava em sua fisionomia nenhum vestígio dos sofrimentos passados, apenas uma paz profunda, amor sincero, e a luz radiante de quem atravessou a noite mais escura para encontrar o alvorecer da felicidade. Ao alcançar o último degrau da escada, a pequena Esperança estendeu os bracinhos em direção a ela, balbuciando alegremente: mamãe, mamãe. E os três se uniram em um abraço emocionante que arrancou lágrimas de todos os presentes no recinto. Seu genaro chorava abertamente de alegria. Isabela sorria enquanto enxugava o rosto. Até mesmo Ricardo, o rígido chefe de segurança, limpava os olhos discretamente para ocultar a emoção. A cerimônia matrimonial revelou-se simples e profundamente tocante. No instante da troca dos votos sagrados, Alejandro tomou as mãos de Camila enquanto Esperança permanecia apoiada carinhosamente em seu quadril e declarou com a voz trêmula de sentimento: Camila, falhei gravemente com você no passado. Permiti que mentiras me cegassem e deixei que a covardia social me fizesse perder quase tudo que realmente importava na vida. Porém, a providência concedeu-me algo de que eu não era merecedor: uma segunda oportunidade para fazer o certo. Hoje emito este juramento perante todos os presentes de que jamais voltarei a falhar com você. Cada dia da minha existência será dedicado a fazer você feliz, a proteger nossa pequena Esperança, a apoiar Isabela e a honrar esta família maravilhosa que representa o maior tesouro que já construí nesta terra. Você é a mulher mais nobre, mais corajosa e mais deslumbrante que já conheci, e considero-me o homem mais afortunado do mundo por poder chamá-la de minha esposa. Camila, com lágrimas de alegria correndo livremente por seu rosto, respondeu com doçura: Alejandro, adentrei esta propriedade sem possuir absolutamente nada no mundo, buscando apenas um abrigo simples e um prato de comida diário. Jamais ousei sonhar com grandes amores, fortunas ou desfechos de contos de fadas. Pessoas da minha origem aprendem muito cedo que esses sonhos parecem não ter sido feitos para nós. Contudo, a vida surpreendeu minha jornada. Fez-me atravessar dores intensas, sim, mas também me presenteou com o bem mais valioso da minha existência, nossa amada filha, a recuperação da minha irmã, e um homem que aprendeu a amar com verdade e sem máscaras. Concedi meu perdão a você há muito tempo e hoje renovo minha escolha por você. Não por causa da sua fortuna financeira, que jamais despertou meu interesse pessoal. Escolho você pelo homem nobre que se ajoelhou em um aposento humilde para solicitar meu perdão. É a esse homem que entrego meu coração para toda a vida.
No momento em que foram declarados marido e mulher perante a lei e perante Deus, Alejandro selou a união com um beijo carinhoso em Camila enquanto a pequena Esperança gargalhava feliz entre os dois. Todo o jardim da mansão explodiu em uma salva de palmas e vivas emocionados. As margaridas balançavam suavemente com a brisa da tarde. O sol brilhava com intensidade sobre aquela propriedade que finalmente merecia ser chamada de lar. Naquela mesma noite, já em horário tardio após a partida dos convidados e com a pequena Esperança dormindo pacificamente em seu berço decorado, Alejandro e Camila dirigiram-se à varanda principal para contemplar o céu estrelado. Ele a abraçou carinhosamente por trás, envolvendo com ternura a cintura da esposa. Em qual pensamento você se encontra submersa neste momento, meu amor? Perguntou ele suavemente. Estava pensando em minha falecida mãe, respondeu Camila com carinho, e também em Dona Esperança. Em todas as pessoas queridas que já não se encontram entre nós neste mundo, mas que de alguma forma guiaram nossos passos até este momento de paz. Sinto no fundo da alma que elas nos observam lá de cima e encontram-se em absoluta paz. Sua mãe certamente ostenta um orgulho imenso da mulher que você se tornou, declarou Alejandro. E quanto à minha mãe, ela escolheu você desde o primeiro instante em que seus olhos se cruzaram. Você se recorda das palavras dela ao ver você pela primeira vez? Percebo uma luz de bondade no olhar destas meninas. Ela estava coberta de razão, como sempre esteve. Camila sorriu com doçura, reclinando a cabeça confortavelmente sobre o peito do marido. Sabe qual é a constatação mais surpreendente de tudo isso, Ali? É que eu não alteraria absolutamente nada do caminho percorrido, nem os momentos de fome, nem as calúnias sofridas, nem as lágrimas derramadas na solidão. Porque cada etapa daquele trajeto doloroso conduziu-me exatamente até este instante sagrado, até a construção desta família abençoada. E essa conquista não possui preço no mundo. Alejandro depositou um beijo carinhoso na testa dela e juntos permaneceram contemplando em silêncio a beleza da noite estrelada. Ficara definitivamente para trás aquela tarde cinzenta em que duas irmãs gêmeas humilhadas cruzaram chorando o longo caminho de pedras que as afastava da mansão. Ficavam para trás o frio da pensão miserável, as enfermidades graves, o desprezo da elite e as traições sórdidas. Porque a vida mais cedo ou mais tarde encarrega-se de posicionar cada elemento em seu devido lugar. Porque o amor genuíno, aquele que brota da essência da alma e não das conveniências materiais, sempre descobre uma forma triunfante de prevalecer. E porque, conforme costumava afirmar a sábia mãe das gêmeas, as pessoas possuidoras de um coração nobre sempre descobrem seu verdadeiro e abençoado lugar no mundo. A humilde faxineira transformara-se na senhora respeitada da mansão. O milionário que em um dia de dor chorou ao descobrir a verdade dos fatos chorava agora de pura felicidade. E a pequena Esperança, repousando placidamente em seu berço, cresceria cercada pelo maior e mais puro amor que duas almas regeneradas puderam reconstruir sobre as ruínas do passado. Fim.